4h09 e a gente conta agora que deputados estaduais enviaram ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres com 24 pedidos de esclarecimentos sobre os editais dos lotes 3 e 6 do novo pedágio no Paraná. O conjunto dos questionamentos encaminhados à ANTT foi protocolado pelos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, e também Arilson Chiorato, do Partido dos Trabalhadores. Os dois parlamentares fizeram parte da extinta frente parlamentar sobre o pedágio, que era aqui, do nosso Legislativo, da Assembleia Legislativa do Paraná. E cobram neste ofício, então, respostas para 24 perguntas sobre itens do edital de licitação desses dois novos lotes, os lotes 3 e 6 da nova concessão rodoviária aqui do Paraná. As perguntas enviadas à ANTT abordam itens que elevam o valor das tarifas, que tratam do prazo da concessão, da redução de investimentos e também de cláusulas que protegem a concessionária em prejuízo de direitos dos usuários das rodovias. O deputado Luiz Cláudio Romanelli conversou com a nossa equipe e elencou algumas alterações que foram feitas nos dois editais e que, segundo ele, não tinham sido previstas inicialmente. O que nós temos alertado é o seguinte: os preços de pedágio seguirão altos no Paraná. E alguns itens, o que são os pontos focais que elevam o valor das tarifas? O degrau tarifário de 40% que será dado como um prêmio para as empresas após as duplicações. Há também um reajuste de 5% em todas as praças do pedágio, que obras que teoricamente estão precificadas quando da execução dos contornos. E esse aumento implica em todas as praças do lote, e não apenas no trecho do contorno. A mim me parece isso um prêmio para as concessionárias, e uma afronta à política pública da concessão que, claro, teria que ter como prioridade a modicidade tarifária. O contrato prevê uma nova modalidade de reclassificação tarifária. Quando eu falo em reclassificação, é em aumento do valor da tarifa, que está denominada como recuperação de receitas perdidas pelo atraso da conclusão de obras. Se a empresa atrasar para fazer um contorno ou a duplicação, ela poderá apresentar na planilha um pedido de reajuste desses percentuais se o atraso for de até 5 anos. Ou seja, parece um incentivo ao descumprimento contratual, porque a empresa vai continuar recebendo, vai aumentar o valor da tarifa do pedágio sem que a obra esteja executada. Outra situação que é muito preocupante é o prazo da concessão. A ANTT incluiu uma possibilidade de renovação dos contratos por mais 30 anos. Então, eu entendo que é uma situação inadmissível essa possibilidade da renovação dos contratos, porque certamente isso dá um grande benefício para a concessionária de pedágio, O que nós temos alertado é o seguinte: os preços
Contratos que não permitem a prorrogação, obviamente, eles têm que ser novamente licitados e podem trazer benefícios de novas cláusulas contratuais, mais modernas como um todo. Então, mudou a política pública. Essa foi uma primeira mudança que nos chamou a atenção. Mudou a política pública do Ministério dos Transportes, diferentemente do lote 1 e 2 do Paraná, que são lotes de 30 anos de duração. Agora, o lote 3 e o lote 6 poderão ser prorrogados por mais 30 anos ao final. E o segundo ponto que nos chamou muito a atenção, que nós estamos com uma equipe de economistas aqui na FIEP até analisando essa questão, é que o degrau tarifário, chamado degrau tarifário, que é o aumento da tarifa apenas após a conclusão da obra, o que sempre foi nos colocado como sendo um grande incentivador para que a concessionária terminasse a obra no prazo estipulado. Agora entrou uma cláusula no contrato que essa concessionária, mesmo ao atrasar a sua obra, ela poderá recuperar parte do valor não cobrado após completar essa obra. Ou seja, esse benefício, vamos dizer assim, dado agora para a concessionária, pode comprometer o cronograma das obras. Então, nós estamos fazendo essa análise técnica agora com nossos economistas, porque é uma preocupação muito grande para nós que as obras que estão previstas no contrato saiam no prazo correto, estipulado no contrato. E essa cláusula cria uma forma de que a concessionária, mesmo ao atrasar as obras, ela possa recuperar, o termo usado é recuperar receitas frustradas, né? Mas o nosso entender é preocupante essa cláusula nova que foi colocada nos contratos 3 e 6. Nós, como toda licitação de rodovia principalmente, é sempre uma polêmica, né? É sempre uma discussão muito grande. O que eu acho que os deputados estão fazendo está correto, viu? Ainda bem que nós temos eles para nos ajudarem a investigar essas questões todas. Eu acho que estão corretíssimos nas perguntas que estão fazendo. Eu não vi todas as perguntas, são 24. Eu não vi algumas só. Acho que estão corretíssimos, viu? Então, por exemplo, a questão do preço do pedágio, né? Quando nós iniciamos esse processo há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós dizíamos o seguinte: olha, não podemos ter essa tarifa maior do que 8 ou 10 reais por 100 quilômetros. Já ficou bem mais caro do que isso. Então, a gente acha que poderá mesmo ficar mais cara essa tarifa. Agora, o que nós vamos ter é obras, né? O que nós precisamos é obras. Tarifa sempre vai ser uma polêmica, se vai ficar mais caro, mais barato, sempre vai ser polemizado. Agora nós precisamos de obras, né? Nós precisamos de obras, sim. Pedágio no estado do Paraná é sempre um tema muito sensível. Isso, em especial, em decorrência da experiência anterior que nós tivemos, que foi uma experiência duradoura e de tarifas elevadas, especialmente quando comparado a outras praças de outros estados da federação. O que nós vivenciamos, né, na experiência anterior dos pedágios foi especialmente constantes atritos entre concessionárias, os particulares, e também o Estado, com eventuais intervenções, o que levou a brigas judiciais e, consequentemente, a elevação da tarifa, prejudicando os usuários ao final de tudo. É possível afirmar que, em virtude dessa experiência, o novo anel de integração viária, que ele é veiculado através desses 6 lotes distintos de rodovias, ele busca tentar se utilizar dessa experiência anterior para evitar a repetição dos mesmos erros do passado. É por isso que esses 6 lotes de rodovias, eles
trazem uma série de mecanismos que buscam, ao mesmo tempo, inovar a prática das concessões rodoviárias, não só no Paraná, mas também no Brasil, e garantir investimentos efetivos com melhorias de infraestrutura à prática de uma tarifa módica, de uma tarifa que não seja tão exorbitante. Esse, pelo menos, é o objetivo por detrás desses 6 lotes de integração viária. Que podemos ter com o governo federal. É importantíssimo que essa discussão avance o quanto antes. Você usou até um termo, Mark, da última vez que a gente falou sobre o pedágio aqui, que eu acho que traduz muito isso, né? Que é o alinhamento das expectativas. Por quê? Quando a gente teve os primeiros leilões acontecendo, lá do lote 1 e 2, muito foi falado e algumas coisas acabaram sendo tiradas do edital e os motoristas estavam esperando tudo isso acontecer, porque foi falado muito na imprensa, foi discutido de que isso entraria no contrato e aí acabou não acontecendo. Então a gente fala do free flow, teve também toda aquela história de que a manutenção das rodovias iria acontecer antes do início da cobrança das tarifas e a gente teve um início também bastante turbulento da concessão ali do lote 1 e 2, que foi em um feriado, né? Foi o feriado de Páscoa, que a gente teve muita fila ali envolvendo algumas praças de pedágio, que inclusive as concessionárias tiveram que abrir a cancela e desistir da cobrança porque não estavam dando conta. Então, a ideia é que para os próximos lotes, porque ainda são 4, né? A gente está falando especificamente do 3 e 6, porque estão programados para acontecer agora em dezembro. Mas ainda tem o 4 e 5 que vão acontecer também no ano que vem. Então, a ideia é que se melhore o processo cada vez mais e, por mais que toda a discussão envolvendo esse edital, né, tenha que ser esgotado antes ali do leilão, também continua sendo parte dos parlamentares, do setor produtivo, do governo, principalmente, de fazer depois a fiscalização para que todo esse contrato seja cumprido, ou seja, para que todas aquelas cláusulas que tanto foram debatidas, né, já há tanto tempo como o Mark falou aí, elas de fato tragam todas essas melhorias para a população a partir do início da cobrança dos pedágios. Então o trabalho do poder público também não acaba quando há a batida de martelo lá na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Toda essa fiscalização precisa acontecer para que o processo continue fluindo da melhor forma possível para o motorista, para o usuário que está ali rodando aqui o nosso estado.